Eu sou Luciano Pérez e nós estamos aqui no Pod Vivax. Sabe que toda vez que eu venho aqui no podcast é para fazer bons anúncios, é para apresentar pessoas que vocês já conhecem, mas que estão vindo integrar a família da Rede Vivax de televisão. Provavelmente, desde a cobertura do carnaval, você já deve estar vendo esse menino prodígio com o microfone da Vivax fazendo entrevistas e um barulho sensacional. Ele tem feito algumas coberturas dos nossos eventos ao vivo e é claro que naquelas conversas gostosas surgem novos projetos. Quem é Edas Graf? Bom, primeiramente, obrigado, Luciano. Para mim é um prazer imenso fazer parte da família Vivax. Eu conheci vocês através do Carnaval, né? E eu tenho uma história que até vou te revelar aqui. Eu nunca fui um grande fã de Carnaval, até nós fazermos o Camarote Bar Brahma. Eu nunca tive uma identificação com o Carnaval. Sou do Sul, sou de Santa Catarina, catarinense igual você. Apaixonado por comunicação e eventos, né? E na minha trajetória da vida, eu percebi que, na verdade, nos eventos, Luciano, você estando no local certo com as pessoas corretas, você consegue costurar planejamentos, estratégias, projetos que muitas das vezes no seu dia a dia, nos seus acessos convencionais, você não consegue. Há uma liturgia social para isso, né? Então, se eu posso te dizer de boca cheia que o Edras é esse cara apaixonado por comunicação. Eu amo comunicação no meu cerne, porque eu sou feito de comunicação. Eu sou um cara que cheguei há 8 anos atrás aqui em São Paulo, cheguei num estado não muito positivo financeiramente falando, né? Eu já abri isso no meu Instagram, eu tinha uma agência de publicidade, eu tinha um programa de TV no Sul, mas com uma má administração eu vim com uma condição ruim para São Paulo, sem conhecer nenhuma pessoa, sem ter nenhum negócio, sem nem ter aonde dormir minha primeira noite. E assim eu construí a minha história. E eu tenho um orgulho muito grande de, ao longo desses 8 anos, ter sido uma história em que inspirou muitas pessoas pelo nível de contato onde eu atingi, os negócios que eu construí e principalmente as histórias que eu contei. E agora eu quero contar essas histórias aqui na Vivax TV. Sabe uma coisa que é gostosa? Que vai um beijo muito carinhoso para a Alana. Num determinado dia eu estava lá no Bar Brahma e surgiu a possibilidade de nós fazermos a cobertura do Camarote Bar Brahma. E como fazer? De que maneira fazer? Aquela grandiosidade, aquela imensidão, ouso a dizer que é um dos eventos mais bem organizados que eu já vivenciei. E fomos apresentados à Alana e a Alana disse, olha, de repente a gente faz com alguns influencers. E foi uma cobertura magnífica, nós tivemos a honra de receber pessoas maravilhosas, segurando com uma presteza, com um carinho, com um amor, o microfone da Vivax, fazendo entrevistas lindas. E no meio desses influencers nós conhecemos o Edras. E a partir dali, ele estava lá incansável nas 4 noites, foi fantástico, como a todos os outros influencers, começou a surgir possibilidades de negócios e de entrevistas, e ele sempre com muita disposição. Até que determinado dia, ele olha para mim e diz, e quem sabe nós fazermos algo um pouco maior, um pouco diferente. E as ideias começaram a amadurecer. E assim está surgindo esse novo projeto. Como é que é o nome mesmo? Backstage com Edras Graf. E tem um porquê de ser backstage, né? Você sabe, e talvez vocês não saibam, mas eu também sou da área de eventos, né? Já organizei muitos eventos sociais, corporativos, né? Eventos de bilheteria, que são eventos que a gente tem que fazer um planejamento estratégico para você ter um faturamento. Mas eu sempre falo, todo lugar que a gente vai tem uma cultura e uma composição social. Isso seja numa empresa, seja numa nação, seja num município ou num evento, né? E num evento, a composição social nos diz que quem está no backstage tem os melhores acessos, né? Que é os acessos onde tudo acontece. E é o que eu falo para as pessoas, que quando você entra nessa área de eventos, eu cheguei em São Paulo, Luciano, eu não conhecia ninguém. Eu estava agora, acabei de sair de um almoço com o seu Jorge, com a dona de uma grande farmacêutica, e eu cheguei em São Paulo sem conhecer nenhuma pessoa. E quando a gente começa a viver nesses meios sociais, onde você consegue os acessos, você percebe que todo mundo é igual. Mas o local onde você está, o ambiente, ele muda a sua postura e muda completamente o nível de acessos que você tem e de oportunidades. Então, as pessoas sempre falam, mas lá é um lugar onde uma pessoa indica a outra. Eu compreendo isso, mas eu acho que o networking é uma coisa, o fazer contatos é uma coisa que deveria ser natural para nós seres humanos, né? Muitas das vezes a gente se especializa muito bem tecnicamente em uma área, por exemplo, às vezes você conhece
doutores assim que são exímios na área do direito, tecnicamente impecável, conhece jurisprudência como ninguém, mas não é uma pessoa que consegue se conectar ideias, né? E grande parte do nosso sucesso vem de você estar com as pessoas certas. Só que para isso existe algo que eu sempre digo: você precisa investir tempo e dinheiro, né? Para você estar nos lugares certos, falando com as pessoas certas e criar uma certa naturalidade, né? A gente vê também aquelas pessoas que elas são tão ávidas por criar conexões que elas acabam se artificializando o tempo inteiro e forçando muitas das vezes as barras e a pessoa ela não consegue criar algo, algo palpável, algum projeto ou crescer baseado nisso. Então eu sempre falo, se você tiver com os acessos corretos, com as pessoas corretas e você tiver um bom projeto em mãos, não tem o que te pare, né? Então você precisa forçar, aprender a fazer isso. Eu falei, por que não mostrar os bastidores da onde as coisas acontecem em São Paulo? São Paulo é o celeiro do nosso país em termos de ideias, conexões. Você pode ver, qualquer grande empresário do Brasil que se destaca e que ganha uma fonte de renda no interior, ele almeja vir para São Paulo, ter um pé em São Paulo. Eu conheço diversos empresários ao redor do Brasil que me falam, Edras, eu quero estar em São Paulo, ter uma conexão, ter uma ponte com São Paulo, porque é o lugar onde se fomentam as ideias. E o meu sonho é levar para vocês de casa como que funcionam esses bastidores, ver que essas pessoas que fazem o jogo acontecer são pessoas como nós, são pessoas, gente como a gente, não são pessoas que têm algum talento extraordinário ou que têm algum superpoder mágico, mas que estão nos lugares corretos. E que vocês se visualizem aí de casa, talvez você seja do interior, de um outro lugar, de um lugar às vezes longe de São Paulo, mas visualize que se você estiver nos lugares corretos, você pode realmente alavancar a tua marca, criar novas ideias, aprender e principalmente, que eu sempre digo, viver uma boa vida. E é claro que essa inclusão das pessoas que quiserem participar do backstage vai acontecer no decurso do teu programa, né? Vai acontecer, nós teremos momentos especiais e projetos para conectar vocês de casa com a gente também no presencial, né, Luciano? Aguardem. Edras, como todo esse projeto ele surgiu muito de ti, daquilo que tu és, da tua essência, das tuas conexões, o que o público pode esperar dessa entrega da Noite Paulistana? E de todos os eventos, até porque nem tudo acontece à noite, mas boas conexões também acontecem, né? A gente usa a noite porque eu acho que é um termo, né, popular, a gente já tá fora de casa é à noite, mas muitos eventos acontecem, obviamente, de dia, né? Eu sou apaixonado por comunicação, Luciano. Eu sou um cara que eu acredito... Tem uma comunicação ou festa? Os dois, né? Os dois. Eu gosto dos dois. Mas é muito engraçado que eu sou o cara que eu gosto do lado social da festa. Eu não sou aquele cara que gosta do lado da madrugada da festa. Eu sou o cara social. Eu gosto de pessoas. Eu sempre gostei, né? E sempre quando eu passei todas as dificuldades que eu passei na minha vida, e às vezes a gente passa, normal passar dificuldades com pessoas a qual a gente, às vezes, é trapaceado, enfim, faz parte do jogo. Eu sempre falo, gente, o ser humano é capaz de fazer as maiores belezas e as maiores proezas que existem no nosso mundo. Nós somos especiais na criação humana. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos especiais na criação humana. Vide o que está acontecendo nos Jogos Olímpicos, né? A gente vê beleza atrás de beleza, recordes atrás de recordes, né? A gente vê adversários criando um clima de pacificidade, de harmonia, né? Num confronto que é um confronto global. E por gostar de pessoas, eu sempre me naturalizei com qualquer pessoa. Eu tenho uma facilidade muito grande de falar desde um empresário que tem uma holding da casa de 6, 7, 8 dígitos, até com a dona de casa. Porque eu acho que se você entende de pessoas, você não segrega, você não separa. O ser humano, em sua essência, ele é individual, cada um é diferente do outro. Você nunca vai achar um ser humano igual ao outro. Mas como comunidade, nós somos todos iguais. Nós partilhamos todos de desejos, de paixões, de vontades. E eu acho que é essa naturalidade que eu quero trazer. É tirar um pouco, não a magia, mas tirar um pouco do pedestal de imaginar que existem coisas inalcançáveis para mostrar que não. A gente pode sim alcançar aquilo que a gente quer, conectando, conhecendo as pessoas certas, né? E principalmente vendo que é a coisa mais natural do mundo. Edras, sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Quando nós estávamos lá fazendo a cobertura do Camarote Bar Brahma, além de tu seres incansável e insaciável na busca do sorriso das pessoas que tu entrevistasses, passaram muitos famosos por lá e eu ouso a dizer que quase todos já te conheciam e te chamavam pelo nome. Então isso me causou uma
perplexidade positiva pelo fato de que, principalmente pela tua história, não é de São Paulo, veio para São Paulo, foi abraçado a São Paulo e começou a dar pequenos passos em movimento ao teu sonho. Acabastes de dizer que todos nós podemos conquistar aquilo que nós queremos. A realização desse sonho, as pessoas que querem se conectar com esse mundão que já foi aberto para ti, vai ocorrer no backstage? Vai ocorrer, sem dúvida nenhuma. E eu sempre falo uma coisa, Luciano, antes de você estar no ambiente, você precisa estudar o ambiente. Né? Eu acho que uma das coisas que eu fui agraciado em conhecer as pessoas que eu conheço, estar nos lugares onde eu estou, frequentar os lugares que eu frequento, sem dúvida nenhuma, eu acho que o principal aspecto foi pela minha postura e entender de ambientes. Até eu estava falando para você, eu acho que tudo é um ambiente, tudo tem um rito. Né? Tem um rito, todo lugar que você entra tem uma cultura inserida dentro daquilo. E você precisa estar adaptável àquela cultura para que você conheça as pessoas da maneira correta. Sabe? Porque às vezes eu conheço muitas pessoas que elas querem causar um impacto muito grande na sua primeira entrega, na sua primeira aparição, mas às vezes aquele impacto pode não ser absorvido de uma maneira adequada se você não estiver de acordo com aquele ambiente. Então você precisa entender de ambientes e de posturas e ser de uma certa forma adaptável, porque quando você é adaptável, você entra num ambiente e você baixa todos os teus mecanismos de defesa e o ambiente baixa os mecanismos de defesa. E você começa a interagir com mais naturalidade. Né? Então, a gente precisa entrar nos lugares e se tornar exímios em observar. Observar o que é cada um em cada lugar, o que é essa pessoa, qual que é o papel dela naquele momento e interagir de forma natural, sem se artificializar. Mostrar realmente seu coração, ser verdadeiro. Como hoje nós olhamos, nós temos aí uma mídia massificada. Nós temos as grandes emissoras, nós temos as pequenas emissoras, nós temos o mundo dos influencers, nós temos os TikTokers, nós temos os YouTubers. Ou seja, hoje existe gosto para todos os gostos, o que é muito bacana, o que é muito inclusivo e o que é muito legal. Em qual gosto vai entrar o Edas Graf com backstage? Olha, eu acho que isso vai seguir um pouco do meu perfil, né? Eu gosto de ambientes sociais. O que são ambientes sociais? Ambientes onde você possa ter um bom papo e realmente conhecer, apertar a mão das pessoas. É o Amaury Júnior das antigas? Quem sabe uma versão Edas Graf de 2024, 2025, né? Mas eu te digo que o Amaury, para mim, ele é uma boa inspiração, porque ele é um cara que ele sabe fazer com muita maestria os ambientes onde ele está, né? E ele é um cara que ele fazia desde de carnavais até os mais altos níveis sociais, e ele conseguia essa conexão, né? Mas tu fizesses isso, na realidade. É uma referência. Na realidade, estavas no carnaval e acabasses de fazer a cobertura do Miss Universo São Paulo, com uma maestria incrível. Então, e depois um ambiente político, né? E depois um ambiente político com o Pablo Marçal. Então, o teu programa, ele vai tracejar em todos os ambientes paulistanos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vocês podem ter certeza que a gente vai ver desde dos eventos mais culturais, sociais, até os mais pops. Então, assim, estamos com a nossa agenda aí, construindo uma agenda realmente que mostre como que funciona São Paulo, porque São Paulo é uma cidade multifacetada, né? É uma cidade cosmopolita, né? Talvez a mais cosmopolita do Brasil, sem dúvida nenhuma, quiçá da América do Sul, né? E quem sabe até está entre top 20 do mundo. Edras, quando nós falamos de multifacetar, já falamos do Amaury Júnior. E a gente já em várias das nossas conversas, a gente falou da referência que é o Danilo Gentili naquela conversa a respeito de um mundo social. Nós podemos falar que o teu programa, ele circulará em todos esses campos? Sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que a ideia, né, Luciano, é trazer uma coisa leve, né? Mas ao mesmo tempo que você tenha credibilidade, que não seja aquele humor que perca a credibilidade dos ambientes sérios, mas ao mesmo tempo inteligente, né? A gente quer saber o que realmente os nossos convidados pensam, né? O que eles querem transmitir. Foi, por exemplo, o que aconteceu até na entrevista com o Pablo Marçal, né? Que obviamente eu faço aspas aqui, que não foi uma entrevista com viés político, mas sim como pessoa do Pablo Marçal. Era um evento que ele estava lá como convidado especial, entrevistei ele como seu
se tivesse lá Guilherme Boulos, entrevistaria o Boulos, se fosse Ricardo Nunes, se fosse o Datena, entrevistaria cada um como qual. Só que eu acho também que faz parte do apresentador ou da pessoa que vai conduzir a entrevista primeiro. Eu acho que ele precisa instigar, mas não de certa forma provocar o convidado. Você tem que instigar, dar palco para que o convidado fale, se sinta confortável e dentro desse instigar tente puxar algo diferente que ainda não foi perguntado. Mas eu acho que muitas das vezes a gente pode errar e talvez eu esteja suscetível a isso, porque ninguém é imperfeito, é o fato de tentar provocar o convidado, né? Porque eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que a gente tem que criar conexões, né? Eu sou ávido pelaquela frase do Voltaire, né? Eu posso discordar daquilo que você pensa, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem em dizer aquilo que você tem a dizer, né? Eu acho que a democracia, o bate-papo, é sempre o mais saudável de todos os caminhos. Eu não tenho sombra de dúvida. Até fazendo um gancho à colocação do Edras, a Rede Vivax Televisão ela teve o prazer de fazer a transmissão de uma conversa com todos os empresários do centro de São Paulo, no Procentro, nos palcos do Bar Brahma, na qual todos os pré-candidatos à época, agora candidatos à Prefeitura de São Paulo, trouxeram as suas ideias, muito voltado naquele momento para o centro de São Paulo. Quem não pôde acompanhar as transmissões ao vivo, já está no YouTube da emissora, basta ir lá, olhar, para você poder fazer a sua melhor escolha de voto. Em contrapartida, também num evento social, no Protagonistas, onde uma vez por mês a Rede Vivax ela tem o prazer de fazer a transmissão ao vivo num evento capitaneado pelo Tadeu, um evento lindo, na qual reúne protagonistas. São sempre mais de 180 cadeiras ocupadas, com as melhores pessoas circulando, através de um grande bate-papo, e sempre tem um entrevistado. O primeiro ao qual nós fizemos foi com o Henrique Meirelles, e o segundo foi com o Pablo Marçal, um evento lindo. E o que é engraçado é que toda a mídia tem falado muito positivamente, e aí entra a pergunta, das perguntas e da conversa amistosa que tu tivesses com o Pablo. O Pablo se sentiu muito confortável. Primeiro, ele é inteligentíssimo, né? Ele na área dele, eu acho que, se não for a maior, é uma das maiores referências mundiais. Como é que tu conseguisses arrancar dele respostas tão bacanas? O que acontece, Luciano? Primeiro, eu estudei o convidado, né? Obviamente que não é em todos os eventos que a gente consegue estudar o convidado, porque muitas das vezes a gente não sabe quem está no evento, né? Mas nesse caso eu sabia, ele era o convidado. Eu estudei, né? O Pablo Marçal. E segundo, eu sempre utilizo da lógica o seguinte: qual que é o ambiente social com quem eu estou conversando? Então, o ambiente social, naquela ocasião, era um ambiente social com 150 empresários, empreendedores, CEOs de empresa, ou seja, com um olhar voltado para o empreendedorismo. Porque eu penso da seguinte maneira: o convidado também está com a mentalidade dele setado para aquele meio ambiente. Por exemplo, se eu estivesse na mesma oportunidade com o Pablo Marçal, mas talvez numa festa, dentro de um ensaio de uma escola de samba, as minhas perguntas e a minha abordagem seria diferente. Porque eu acredito que o ambiente, ele compõe o seu diálogo. Eu acho que o ambiente, ele tem a capacidade de transformar a sua postura de uma maneira incrível. Isso é muito claro na minha visão, né? Se você está num lugar X, a tua postura, ela se molda por aquele lugar. Você impacta, mas também você é muito impactado pelo ambiente. Mas isso, na realidade, aconteceu contigo, porque dias antes, 1 ou 2 dias antes, tivesse também a oportunidade de entrevistar o Pablo Marçal no Expo Empreendedor. E as perguntas, elas tiveram tons diferentes? Tiveram tons diferentes. Eu tinha preparado um outro tipo de roteiro na primeira feira que eu estive com o Pablo Marçal, só que quando eu cheguei e vi a liturgia do local em que as pessoas estavam muito ávidas para entrevistar ele, realmente havia uma aglomeração muito grande de pessoas, eu tive que reduzir, fazer perguntas diretas e no estilo que ele gosta, que é o estilo como, né? Ele gosta que comece com como. Então, quando eu vi que estava uma pressão muito grande, e lá eu fiz 4 perguntas para ele, eu fui direto no como e principalmente em pontos do qual tinham a ver com a composição social. Então, até se vocês forem ver, eu peguei o gancho, né, dos memes que saíram na internet do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era, no dia da entrevista, o assunto do momento a nível nacional. E a gente sabe que ele tem uma conexão muito grande, né, quando você fala em política nacional. Então, eu utilizei esse gancho de uma maneira rápida e direta. E, na verdade, eu fiz 6 perguntas, porque eu entrevistei ele
primeiro quando ele chegou. Eu fui a única pessoa que entrevistou ele na chegada com os seguranças, que até acho que no vídeo nem aparece eu, porque eu tô longe, tem 2 camadas de segurança. E depois eu fiquei lá na sala esperando ele e fiz as entrevistas também no mesmo tom, rápido, direto, claro, e a ver com as circunstâncias que eu tinha certeza que ele gostaria de falar e aproveitar como gancho. Ou seja, eu fui uma escada para que ele pudesse subir naquele momento. Eu tinha certeza que ele iria subir com aquelas perguntas. Da mesma maneira que se fosse naquele local o Boulos, eu utilizaria da mesma estratégia. Eu ia ser escada para ele subir e me dar um pouco mais de atenção. Edras, aqui nós estamos falando de uma pauta bastante séria, tá? Como que o público vai conseguir mitigar essa pauta séria das entrevistas a respeito de assuntos altamente pertinentes ao momento em que se vive em São Paulo, no Brasil e do mundo, com as festas e com a noite paulistana? Eu acho que o primeiro ponto, Luciano, acho que eu e vocês aí de casa, a gente precisa criar intimidade, né? Porque quando você cria intimidade... A intimidade é uma faca de 2 gumes, né? Quando você tem muita intimidade com uma pessoa, você acaba, de certa forma, perdendo o encantamento, mas a intimidade te faz se conhecer. E eu tenho certeza que a partir do momento que o público aí de casa conhecer um pouco mais de quem que é o Edras e ver que o que eu estou fazendo lá, eu não estou interpretando nenhum papel, gente. Eu estou sendo o que eu sou. E eu sou esse cara quando eu entro no Uber, eu gosto de entrevistar e conversar com o Uber. Eu sou esse cara que conversa, que se eu paro no avião, eu converso com a pessoa que está do lado de mim, que se eu estou numa reunião, eu gosto de conversar, conhecer pessoas, eu gosto de conhecer histórias. E eu sou um cara que eu não tenho nenhum preconceito com história, com visual, com aparência. Eu gosto de conhecer pessoas, eu acho que isso enriquece. Histórias enriquecem a gente. Por quê, Luciano? Isso tudo tem um porquê. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu tinha tudo para desistir, e quando eu falo momentos difíceis em termos financeiros, pessoais, enfim, o que me moveu e o que me manteve vivo e com os olhos brilhando foi escutar a história de outras pessoas. Então eu acho que histórias bem contadas, elas movem o mundo. Mas histórias feitas de maneira natural, de maneira verdadeira. E eu tenho um cuidado com isso, sabe? Eu tenho um cuidado para que o Edras do online seja o mesmo do offline, sabe? Para que as pessoas conheçam como que é a realidade, como que eu de fato penso, como que eu de fato argumento e como eu converso com as pessoas. Edras, quando tu me falas a respeito disso, eu pude reparar muito a tua sensibilidade na cobertura do Miss São Paulo Universe. E foi um evento lindo, mulheres graciosas, histórias de vidas lindas. E após a vitória da Miss Universo, da Miss Universe São Paulo, houve uma série de polêmicas. Tu estavas lá, presenciasses a vitória e a beleza dela, presenciasses o conjunto. O que falar do evento que vistes e o que falar dos comentários posteriores? E pode-se esperar essa polêmica no backstage? Pode se esperar. É que, na verdade, assim, volto à estaca 1. Eu acho que o contexto do ambiente muda tudo. E esses comentários certamente saíram, sem dúvida nenhuma, esses comentários maldosos de pessoas que viram recortes de foto ou de um ou outro ângulo. E eu sempre falo, quem nunca saiu, às vezes, de um ângulo diferente numa foto X ou Y? Mas quem estava, de fato, lá vendo o que aconteceu, e eu cheguei na segunda-feira, o evento aconteceu na quarta, eu cheguei na segunda-feira no coquetel de lançamento, fiquei lá o dia inteiro e a noite com as meninas, né? Na terça-feira nós não tínhamos agenda e na quarta eu estava lá. O evento estava muito bem organizado. Lindo. Uma estrutura linda, ainda mais que foi um evento organizado de forma rápida, né? Ele foi trazido à cidade de São Paulo de uma maneira muito rápida, porque ele estava sendo organizado no interior, né? Mas fato é que se quem criticou estivesse vendo lá as demais candidatas e a liturgia de como aconteceu, iria perceber nitidamente, primeiro, a Mila tinha a melhor passarela, sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu te falei, olha o gancho que eu te falei. Você tem que estudar o ambiente que você entra. E o ambiente de um concurso de Miss, ele tem um rigor, ele tem uma etiqueta. Né? Você não pode entrar num evento de Miss como se você entrasse numa festa ou como se você entrasse em qualquer outro tipo de evento, principalmente se você é uma das 32 candidatas. E eu acho que a Mila ela teve a melhor postura, ela teve a melhor passarela, ela teve o melhor sorriso, o sorriso dela foi um sorriso que ela soube pontuar e isso é importante. Né? Teve meninas ali que eu acho que em determinado momento sorriam demais, em determinado momento sorriam um pouco, algumas não sabiam fazer a passarela clássica que uma Miss necessita. Depois a oratória, ela teve uma oratória impecável, falou de assuntos extremamente sensíveis, em espanhol, devolveu, teve muita classe, e é isso, eu acho que
Eu acho ela lindíssima, né? Mas para os Também. críticos de plantão, eu acho que a beleza é subjetiva e eu acho que o que eu quero dentro de uma representante dentro do nosso estado de São Paulo é alguém que entenda do ambiente e represente a gente socialmente mesmo como uma pessoa tem que representar. Que é um evento clássico, é um evento que você tem uma determinada postura, enfim, ela entrou sabendo disso, estudou o ambiente, não sei se estudou, imagino que sim, entrou goleando. Na realidade, todas as meninas estavam lindas, já são vitoriosas por Sem estarem dúvida, representando sem as dúvida. suas cidades e lá estarem. Então, assim, o evento estava muito bem organizado, gratidão a todos os organizadores. Ao Afonso Diniz. Afonso, tu és um querido, tu és um doce. O Afonso em breve vai estar conosco também, hein? Nós vamos anunciar em breve. E foi assim, ó, o carinho com que a família da Rede Vivax foi recebida no evento foi fantástico. Um gancho. Quando tu falas de como se comportar em um evento, tá? Estudar o evento, a etiqueta. O backstage vai trazer essas dicas? Sem dúvida nenhuma. E é por isso até E que... eu tô bonito, então? Não, você tá impecável. O doutor Luciano tá sempre impecável, né? Em todos os ambientes que ele está. E é uma pessoa que se destaca aqui no meio social de São Paulo, que está em todos os eventos, interagindo com todas as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? E você vai, obviamente que através do olhar que eu vou transmitir para vocês, vocês vão ver isso. Desde o meu dress code, é uma coisa que vocês vão ver, né? Eu acho que cada ambiente tem um dress code, então, obviamente que eu não vou de paletó num carnaval de São Paulo, mas para um evento social político eu vou. E principalmente vai ver como que é essa maneira e esse modus operantes, né, do ambiente. E eu faço questão de trazer nas entrevistas, não sei se você já observou isso, que eu tento pegar desde a pessoa que está mais em foco até a pessoa com menos em foco. Lá no Miss eu peguei desde a mãe de uma Miss que eu não vou lembrar, porque eu queria que ela mostrasse a energia do que é ser familiar de um Miss, né? Desde pessoas do setor de joias e doces finos, até, obviamente, a nossa representante ali. Conversei com o Mauro Souza, da turma da Mônica, conversei com várias pessoas querido, interessantes. né? Sim, Querido. um amigo meu que eu conheci na noite, nos eventos. Edras, és um menino, vou dizer um menino, porque tem idade para ser meu filho, que circula muito bem realmente em todos os locais onde tu estás, já te encontrei em milhares de eventos sociais. Várias emissoras com certeza ficam de olho no Edras, hoje plataformas digitais estão de olho no Edras. O porquê escolher a Vivax e trazer esse projeto para a gente? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Quando a Alana me falou do projeto do Carnaval, eu tinha feito minha programação para o Carnaval para realmente descansar, ficar em casa, porque, como eu te falei, eu nunca tinha tido uma conexão com o Carnaval. E ela me falou e eu falei assim, bom, não vou perder. Eu sou um cara, Luciano, que eu não perco oportunidade. Eu sempre falo assim, eu pago para ver, mas sempre com a minha segurança, que isso a gente vai aprendendo muito na cidade de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que você tem que se jogar, mas com cautela, porque você tem tudo circulando aqui na cidade. E eu fui com muita descrença. Não no Camarote Bar Brahma, porque enfim, né? O Camarote Bar Brahma é tem gigante. tradição. Eu já estive, era convidado, inclusive, para a edição do Camarote Bar Brahma desse ano, mas eu não conhecia ainda a Vivax. E eu cheguei lá, no primeiro momento em que eu cheguei e que eu vi a estrutura de vocês e o profissionalismo, eu me encantei. Tanto que, no meio ali da noite, a Alana perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, eu te falo amanhã. Eu acho que ela achou naquele exato momento que eu não tinha gostado, mas muito pelo contrário. E eu cheguei pro feedback para ela, eu falei assim, muito profissionalismo, realmente tecnologia de ponta, uma equipe realmente trabalhando de uma maneira séria. A gente estava num evento que é um evento open bar, open food, realmente as pessoas estavam concentradas no trabalho, do início ao fim. Na primeira noite, acho que eu fui até às 5 horas da manhã fazendo entrevista, porque realmente eu tinha esse suporte da equipe. Sabe? A equipe preparada, com briefing. E aí eu olhei e falei para a Lana, realmente eles estão vindo com um projeto diferente, porque eles entenderam o quanto o detalhe fino na comunicação faz a diferença. Por que detalhe fino, Luciano? Porque no Camarote Bar Brahma ali, se você bem quisesse, podia estar com um câmera, uma pessoa rodando e tampar o buraco da tua programação. Mas por você entender que o detalhe fino faz a diferença, você cobriu o camarote inteiro com uma assistência que eu não tinha visto. Para mim é uma coisa realmente assim de primeira. E ali já me impactou. Depois, obviamente, conheci você e a Andréia, dois queridos de Florianópolis, Santa Catarina, eu sou catarinense também. E aí eu marquei e vim conhecer a emissora. E aí quando eu conheci a emissora e vi o trabalho sendo feito, foi aí que eu me encantei. Porque o que me faz me encantar em um projeto é ver a longevidade. Ver que é um projeto que está preparado para os próximos 5, 10 ou 15 anos.
Por isso que quando eu não conhecia vocês, eu fui no carnaval e falei assim, deve ser alguma coisa para fazer um barulho no carnaval. E para mim ali, o barulho, por maior que fosse, eu sou um cara hoje que o barulho não me seduz mais. Mas o que me seduz é poder olhar para você, Luciano, e falar assim, olha, com ele eu posso escrever uma história que talvez daqui 10, 15 anos nós estaríamos juntos num projeto, claro que um projeto maior, com mais pessoas, e assim faz parte da natureza humana, né? Mas que nós estejamos juntos nos próximos anos. A Rede Vivax, ela realmente é a televisão que mais cresce, nós estamos aí entrando em uma série de plataformas, nós estamos cada vez mais ampliando o alcance. Ontem, exatamente ontem, a Rede Vivax Televisão, ela fechou um contrato magnífico, nós vamos entrar em mais de 100 multiplataformas de forma simultânea. A Amazon nos espera, entre outras gigantes que hoje têm levado a comunicação. O objetivo da Rede Vivax Televisão é sempre levar o bem sem olhar a quem. O grande fato é que nós queremos que todos, todas e todes, ou melhor, o mundo, saiba que aqui é o seu novo espaço. Edras, seja bem-vindo à família da Rede Vivax Televisão. A partir do dia 7 de setembro, às 22 horas, você tem um encontro marcado, todos os sábados, com o Edas Graf, no backstage. Mas até lá, esse menino vai estar aqui, no Pod Vivax, trazendo convidados e, é claro, dando um pouquinho desse gostinho do que vai acontecer nesse programa lindo. Dá um oi, chama o pessoal para te assistir dia 7. É isso aí, com muita alegria, quero agradecer mais uma vez a toda a família Vivax, a você, Luciano, para mim é um prazer, é uma honra imensa fazer algo que eu acredito, porque tem uma frase que é mestra na minha vida, tudo aquilo que tiver importância para você, estude, pratique e ensine. Porque eu acho que é isso que traz a chave da felicidade, né? Então, estudar e praticar a comunicação e estar nesses ambientes fazendo negócios e oportunidades, e talvez mais dia ou menos dia eu vou revelar para a audiência negócios em que eu já estive envolvido e que eu já edifiquei na cidade, que pessoas não sabem, mas eu fiz através desses ambientes. Tem um restaurante, convido o público. Gente, eu tive lá nessa semana, eu fui convidado pelo Edras. Que comida, que ambiente, que delícia! Vila Hermosa Bistrô, Avenida Clodomiro Amazonas 858, né? É um bistrô mediterrâneo que realmente hypou na internet, né? Devido a essa nossa força, esse nosso trabalho de marketing. E foi uma coisa muito engraçada, que as pessoas até hoje não sabem que eu faço parte dos sócios lá, porque... Eu soube naquele dia. E quando eu estou nos bastidores, eu realmente estou nos bastidores. Eu quero me camuflar, né? Agora eu estou saindo para mostrar tudo aquilo que eu aprendi. E o terceiro passo, ensinar. Eu acho que se a gente consegue transmitir de forma gratuita, sem ônus para as pessoas, aquilo que faz a diferença na nossa vida, eu acho que essa é a verdadeira felicidade. Para mim, a verdadeira felicidade... É óbvio que é bom você ter dinheiro no banco, é óbvio que é bom você entrar numa conexão internacional e ir para qualquer lugar do mundo, mas eu acho que dos grandes presentes da vida que são intangíveis é alguém olhar e dizer para você que foi tocado, que aprendeu, que evoluiu, ou que você fez a diferença na vida dessa pessoa. E o backstage vai ser isso, vai ser para você se inspirar, para você rir, se divertir, conhecer pessoas, ver que todo mundo nesse mundo é igual, todo mundo tem suas paixões, seus defeitos, enfim, tá todo mundo igual você tá em casa, só que cada um no seu devido lugar. Só que você vai ver isso no backstage com muita naturalidade para você se inspirar, se naturalizar com isso e principalmente fazer parte desses ambientes junto comigo. E é claro que, dando um depoimento pessoal, lá no restaurante, já começou novas conexões, o Afonso nos levou até o Miss Universo São Paulo, e vocês acreditam que ele já propôs um novo projeto que nós já começamos a colocar em prática? Em breve o Edras vai apresentar o Afonso a toda a família da Rede Vivax de televisão. É dia 7? Dia 7/7, dia do feriado nacional da independência, né? Às 22 horas? Às 22 horas. Todos os caminhos trazem você para as telinhas da Rede Vivax Televisão para assistir o Edras. Até lá, muito podcast, muito bate-papo gostoso, é isso? É isso mesmo, vocês podem ir acompanhando através da Vivax TV, através do Instagram, a gente tá sempre ali no Instagram da Vivax publicando um pouquinho do que tá acontecendo para deixar vocês com água na boca. Eu quero todo o apoio, o carinho de vocês pra gente construir realmente, aumentar as estacas do backstage. O nosso backstage vai ter que ser muito grande, então vocês, produtores de eventos, se preparem que nós estamos levando muita gente para frequentar esses ambientes sociais aí com a gente. Voe nas asas da Vivax com Edras Graf pela noite paulistana. Gratidão, Edras. Muito bem-vindo à família da Rede Vivax. Muito obrigado e a gente se vê agora no backstage com Edras Graf.